Estamos de volta, você pode ser feliz. Hoje com a doutora Roseli, aqui do meu lado, uma riqueza muito grande. Obrigada, fazendo a gente refletir, né, doutora, sobre o arrependimento. O arrependimento me faz bem, ponto final. Não é me faz bem, será que faz? Não, nós vamos conversar sobre isso. Antes eu quero lembrar o seguinte, você deve se recordar que nós falamos que no dia 9, que foi ontem, no programa Louvemos, nós iríamos sortear mais 2 sócios contribuintes do mês de fevereiro que iriam receber e vão receber em sua casa TV LED aí 32 polegadas. Então quero chamar o VT para mostrar para todo o Brasil o sorteio que foi realizado ontem. Vamos lá. Agradeço a Deus por cada nome que está passando aqui. Está passando o nome de cada doador. As pessoas que doaram em janeiro e fevereiro. E eu vou apertar um botão aqui e vai parar. Vai parar e um amigo nosso vai ganhar uma televisão. Então, vamos ver se consigo fazer isto. Parar. Como que é? Maria Cacilda da Rosa, de Gonçalves, Minas Gerais. Vamos aplaudir. A Maria Cacilda da Rosa ganha, então, a primeira TV. A primeira, porque nós temos mais uma, né, Padre Eduardo? Sim, com certeza. Alguém vai tomar nota? Sim, o pessoal já está anotando aí. Maria Cacilda da Rosa, de Gonçalves, Minas Gerais. Início de novo. Vamos lá. Está rodando, rodando, rodando. Os doadores de janeiro, fevereiro e parar. E agora vai também para Minas Gerais, a cidade de Minas Volantes. Gerais. Esmeraldina Rodrigues Chaves. Olha que graça, Ponto dos Volantes, Minas Gerais. Obrigado, mineiros. Muito obrigado, mineiros. Muitos mineiros são nossos queridos amigos. A nossa gratidão a todos aqueles que participaram do sorteio e que colaboraram com essa obra no mês de fevereiro. Estamos agora na campanha Passos da Salvação para você nos ajudar com a sua oração, também a sua família, refletindo as estações da Via Sacra na sua casa e, é claro, nos ajudando com algo mais nessa campanha Passos da Fé. Doutora Roseli, uma pessoa de Campina Grande, na Paraíba, um bom dia, Campina Grande, ao estado da Paraíba, ela diz aqui uma afirmação: o arrependimento total é uma coisa mais maravilhosa que pode existir. Ter a consciência de arrepender e pedir perdão e fazer também uma boa confissão. É isso? É isso mesmo. Que então, bom, parabéns aí à nossa entendeu. Cícera, que mora lá na Paraíba. Certamente ela aprendeu com o arrependimento. Ela aprendeu, né? Porque, você vê, ela faz um caminho, né? Sim, porque o arrependimento nos leva a construir, né, um entendimento a respeito de nós mesmos e da vida. Você veja 3 palavras que me chamam a atenção: consciência, pedir perdão e confessar. Exatamente, porque nos leva, né, o arrependimento nos leva a tomar uma consciência do nosso senso de responsabilidade. Existe uma pesquisa na psicologia social realizada nos Estados Unidos, falando assim que as pessoas que se arrependem, né, elas têm maior capacidade, né, de aprender com os seus próprios erros. Né? Ela cresce. Exatamente. Né? Então, ela tem mais chance, né, de ter mais sucesso na vida do que aquelas que se negam a se arrepender ou não admitem que precisam do arrependimento. Né? Agora, eu tenho um caso aqui. Primeiro, o seguinte. Pessoas que estão vivendo hoje muito bem na igreja, são pessoas boas, têm espiritualidade, mas quando elas lembram de coisas do passado, elas têm uma dificuldade de encarar isso. E talvez seja o caso dessa nossa irmã que pediu para não divulgar o seu nome, mas nós vamos colocar o caso. Ela diz assim: eu vim de um adultério. O meu esposo me traiu com uma sobrinha. Hoje eu sou viúva e o meu parceiro é solteiro. Eu me arrependi muito, não tenho como voltar atrás, já sou viúva. Vivo muito bem com essa pessoa. Será que o pecado ganhou, doutora? Como assim? Se arrependeu de quê? Eu acho que era da separação. Da separação, acredito que sim. Porque o marido traiu, então naturalmente ela se separou. Talvez ela não tenha, né, digamos, elaborado
a questão da traição, que não é fácil mesmo, né? E é dolorido, claro. E com isso ela não teve oportunidade de se reconciliar com o marido faleceu, né? Talvez você devesse retomar isso, mas não que o pecado vá triunfar, né? Não, aí depende pode. de você. Agora, sabe? vejo também, doutora, me Depende desculpa, dela, vejo né? também o seguinte, ela lembrando disso hoje, já sendo viúva, tendo outro relacionamento, ela lembrando desse fato, ela fica instável. Atribui a pecado, mas é uma paz que ela não tem. Sim, até de poder reviver essa mesma situação com esse Exato. novo marido, né? Com esse novo relacionamento. A atitude de uma pessoa dessa, quando lembra de fatos passados e não sabe o que fazer, será que o pecado venceu lá, eu me arrependi, não tem jeito de voltar, separei e tal, qualquer coisa, ela pode administrar, mesmo que a pessoa tenha falecido, esteja longe, ela pode dentro de si fazer um projeto novo. Sim, mas não pode? isso envolve isso? a psicoterapia. É justamente esse processo de entendimento, né, e de que leva, então, uma transformação. E até diria mais, independente da pessoa estar longe, ter morrido ou não, Sim, é algo pessoal dela, sim, da pessoa. Exatamente. Como é que ela faria? Aí ela precisaria entrar em contato com um profissional, ou um padre, ou um orientador, alguém que pudesse levá-la a essa reflexão, a essa análise, a essa reflexão, né, do que ela experimentou e, a partir daí, elaborando aquilo que foi deixado em aberto na vida dela, né? Que Eu não imagino foi que essa nossa irmã, resgatado. ela deve ter se separado por causa da traição, que é doloroso, e ela diz, hoje eu sou viúva, então eu não tenho jeito de fazer nada, me arrependi. Será que ela atribui ao pecado? Mas talvez tenha um sentimento até de culpa de não ter... Então, a culpa te leva a você... a culpa não pode te aprisionar, né? A culpa é um sinal de alerta. Ela tem que ser curada, liberta. É um sinal de alerta. Agora, não se deve se deixar capturar pela culpa. Você precisa colocar isso em movimento, esse sentimento em movimento, e você, então, ter um entendimento e uma liberação desse sentimento que muitas vezes é opressor até, podendo levar até alguns quadros depressivos, né? Então, não dá para voltar atrás e mudar a realidade? Não dá. Nós não temos como voltar lá e mudar a nossa história passada, modificar, né, o caminho que a nossa história foi se delineando, mas dá para você mudar a partir de agora. Né? Me parece que aqui, só por essa frase, vivo muito bem com essa pessoa, mas será que o pecado ganhou? Assim, por essa frase, já dá para entender que ela já tem uma crença disfuncional, não adequada a respeito, né, dela mesma, a respeito do que é Deus, do que é, né, o pecado, enfim. Acho que você precisa de uma orientação, querida, para você não se fixar no seu passado de dor, olhar para ele, sim, ressignificá-lo, sim, mas não permanecê-lo a ponto de deixá-lo te aprisionar e você não puder desfrutar melhor da sua vida atual. Doutora, vamos voltar um pouquinho mais nessa parte psíquica. Uma pessoa que faz uma agressividade, um mal tão grande à pessoa, ela passa anos dizendo, não me arrependo não, devia ter feito pior. Quer dizer, na verdade, não é tanto a pessoa que me causou alguma coisa, mas eu estou doente, então? Sim, é muito provável. E posso carregar por anos isso? Sim, é muito provável. Né? Daí é uma situação já que precisa de um profissional. E assim... nós vemos que uma dos perfis, né, das características, né, de uma sociopatia, de uma psicopatia, de um transtorno grave mesmo, de personalidade psicopata. Explica para mim, por favor, o que é sociopatia? Então, é um conjunto, né, de... Relacionamento? Não, é um conjunto mesmo de características, né, de personalidade alteradas, são patológicas, né, que o indivíduo tem e que ele não permite estar numa sociedade livremente, porque ele poderá causar um dano muito grande a alguém, né? Então precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E o outro é sociopatia e depois... É a mesma
Mesma direção. Exatamente. Uma pessoa dessa pode dizer assim, no bom sentido, ela está doente? E não sabe? Sim, então as psicopatias envolvem esquizofrenia, né? Agressividade? Sim, agressividade, são vários comportamentos, às vezes bizarros, inadequados, né, que a pessoa... Às vezes eu penso que ela pode ter até certas atitudes que ela não se comove com a dor do outro. Então, mas essa é uma das características, né, essa ausência da dor. Essa ausência tem até, assim, pessoas que são gravemente enfermas mentais, né, que elas sentem até um sarcasmo, né, de um sentimento de bem-estar de ver o outro sofrer. É uma satisfação pessoal pelo sofrimento do outro. Isso. Né? É uma tirania isso, né? E ela não tem consciência, às vezes, do que ela está fazendo? Às vezes não, a gente não sabe avaliar, porque cada caso é um caso, né? E num caso desse, ela pode estar trazendo coisas também da infância, dos pais, né? Sim, sim. É Exatamente. complexo, né? É, muito complexo. O que mais nós poderíamos falar, doutora Roseli, a respeito dessa área psicológica que nos prende tanto, para depois a gente entrarmos na parte espiritual, Jesus veio para nos libertar, ter vida em abundância, mas tem tantas cercas e muralhas que se não soubermos trabalhar, se não procurarmos ajuda até profissional, nós ficamos escravos de nós mesmos. Então, quando as pessoas têm uma deficiência, digamos, de autopercepção, quando elas têm uma tendência, né, a terem baixa autoestima e de ficarem ruminando demais, elas provavelmente não conseguem sair sozinhas de um processo de arrependimento. Então, elas ficam assim durante vários e vários meses, né, com o mesmo assunto, sem ter um alívio, sem ter uma solução, ou sem alcançar essa solução, né? Então, assim, pessoas que fazem, que têm assim, um comportamento que sabe que errou, que fez errado e que não conseguem olhar para si mesmas e redefinir aquilo de uma forma onde aquela situação venha trazer alívio, né? E não mais sentimentos e pensamentos distorcidos a respeito dela mesma, né? Todo esse material que nós estamos levando, que o programa é pouco para ir desenvolvendo assim princípios, meio e fim. Mas o que isso quer dizer para você? Você tem dificuldade? Qual é a sua dificuldade de se arrepender de um fato que você cometeu consciente ou inconsciente, não importa, mas que hoje te aprisiona? Você sente algum remorso? Até que ponto esse sentimento de remorso é prejudicial para você, né? Ele te faz mal. Diga para nós, passe o seu pedido, a gente vai ler aqui, porque através de uma resposta, doutora Roseli, a gente ajuda milhares de pessoas que estão ligadas conosco. Não é? Esse é o nosso objetivo, de trazer esse tema, porque é um tema recorrente, né? E é um assunto que não trabalhado, não entendido, vai gerando outros tipos de disfuncionabilidade, né? Quantas vezes a gente pega um paciente que é deprimido, que tem depressão e que a culpa, né, sempre está ali instalada, né, está sempre recorrente na história dessa pessoa, né? E eu vejo também que muitas vezes discussões, principalmente entre casais, que o marido, vamos pegar assim como exemplo, cometeu algum deslize, ele fala, estou arrependido, ela fala, está arrependido nada. Ou então, se você não se arrependeu, eu não te perdoo. Quer dizer, as dores foram tão grandes de atos que as pessoas não conseguem pôr para fora o sentimento da verdade. Né? Quando uma pessoa, de fato, se arrepende do que ela fez, verdadeiramente, é muito pouco provável que ela incorra no mesmo erro. Né? Então, uma pessoa que adulterou, que traiu a sua esposa, se ele se arrependeu profundamente, se ele percebeu, né, a noção da responsabilidade e das consequências que isso gerou em si e no outro, né, é muito provável que ele não vá cometer o mesmo erro. Agora,
resta saber como é que de fato essa pessoa se arrependeu verdadeiramente ou se essa pessoa ela faz apenas um discurso de arrependimento, porque existe essas duas questões, você fazer um discurso de que você se arrependeu ou de fato você tem a consciência mesmo, né, da dor causada, da dor ocasionada por aquele comportamento tão inadequado, tão errado, tão funesto, que levou, então, a muita dor. Então, existe essas duas diferenças, Henrique. Muito bem. Antes de nós encerrarmos o nosso programa, eu queria dizer o seguinte, todo início de quaresma, né, o Papa se reúne com padres de Roma, né, é um encontro tradicional que existe há muito tempo, durante a semana. E a semana passada, né, nessa reunião, o Papa falou sobre a misericórdia e o perdão, que nós estamos indiretamente falando da misericórdia e perdão. Nós temos um VT a respeito disso. Vamos colocar no ar se temos um VT. O dia foi cheio de comentários, reuniões, sorrisos e os sacerdotes esperavam pelo bispo de Roma. O Papa Francisco os acolheu na Sala Paulo VI, no tradicional encontro anual para marcar o início da quaresma. O Papa falou sobre misericórdia e perdão, mas também fez algo pessoal. Ele manteve perto do seu coração um crucifixo que pertenceu a um sacerdote argentino, conhecido por confessar muitas pessoas, incluindo João Paulo II, durante uma de suas visitas à Argentina. Com muita empatia, o Papa explicou que ele roubou o crucifixo do Rosário do Padre, mas para um bom propósito. Imediatamente, o ladrão vem à nossa mente. Enquanto eu coloquei as flores sobre o caixão, eu tirei o crucifixo do rosário e puxei suavemente para remover. Nesse momento, eu olhei para ele e disse: "Dê-me a metade de sua misericórdia." Senti uma forte sensação de coragem para fazer isso, e essa oração. Então, eu coloquei o crucifixo no bolso da camisa. Mas camisas do Papa não têm bolso, certo? Mas eu sempre carrego uma pequena bolsa de pano. Desde aquele dia até hoje, guardo comigo esse crucifixo. E quando eu chego a ter pensamentos negativos sobre qualquer pessoa, a minha mão vem aqui, sempre, e sinto a graça. Isso me faz bem. Veja o que o exemplo de um padre misericordioso pode fazer. O Papa também compartilhou as perguntas que ele faz quando um padre lhe pede conselhos, ou mesmo quando ele ora. Algumas delas provocaram risos da multidão. À noite, como seu dia acaba? Com Deus ou com a TV? Vejo muitos de vocês rindo. Eu também ri. Vedo tanti sorrisi aqui. Anche io rido. O Papa Francisco expressou sua solidariedade com vários padres acusados de abuso de menor injustamente. Tribunais encontraram as acusações falsas e as pessoas responsáveis estão agora sob custódia. Quero declarar publicamente o meu apoio para o clero. Porque, neste caso, os acusados não são 7, 8, 15. É o sacerdócio todo, em nome desses 7, 8, 15. 7, 8, 15. O Papa Francisco também falou que a Igreja vive em tempos de misericórdia e que ela deve ser como um hospital de campanha. Ela não deve esperar que o doente procure por médicos, mas sim, a Igreja deve sair e procurar o ferido. Doutora Roseli, o fato dele pegar essa cruz lá, que foi levar as flores lá no túmulo, e ele não se arrependeu, ao contrário, se tornou graça para ele, né? Sim, sim. É tão interessante isso. São atitudes que podem mudar a nossa história quando a gente faz livremente, faz com fé. Uhum. Nós vamos no próximo intervalo continuar com o assunto. Vamos agora ao intervalo, com muito carinho para você, aguardando a sua ligação agora para a gente ler pergunta para a doutora Roseli e você participar do programa Você Pode Ser Feliz. Até já!